prosseguindo com the second conditional, ou seja, a segunda condição, que é o que a gente chama de condição improvável, seria, na prática, o distanciamento, o afastamento da realidade, onde as possibilidades vão ficando mais distantes de ocorrerem, tá? Isso, dependendo da condição, é o que nós vamos estudar possivelmente depois, a terceira condição, você vai ver que vai chegar num momento que vai ser impossível realizar a sentença. Porque a condição provável, ela expressa não a certeza da ação, mas a possibilidade mais real, mais concreta que ocorra. Na condição improvável, você já observa que há um certo afastamento da realidade, já vai ficando mais no campo da hipótese, é mais hipotético do que real a segunda condição. E na primeira condição, trabalhamos a revisão de dois tópicos de gramática, o futuro com will e o simple present tense. E na segunda condição, nós também vamos trabalhar dois tópicos de gramática, que passam a ser o condicional simples, que é o you, e depois o simple past tense, que envolve os verbos regulares, os verbos irregulares, uma lista de verbos, certas providências que você não pode já, a partir desse momento, você já não consegue mais trabalhar com propriedade desse assunto se você não tiver de posse uma lista de verbos irregulares, porque os verbos regulares, eles têm um funcionamento, que é aquele ED colocado, mas os irregulares não têm regras, eles precisam ser consultados através de uma lista. Então, quem não tem, já vai agilizando, né? Isso principalmente os novatos, porque os alunos da casa possivelmente já tenham essa lista. Então, nós revisamos na aula anterior o condicional simples, e hoje vamos fazer uma revisão do simple past tense. Quando eu digo tempo passado simples, que é o pretérito, aqui eu já estou incluindo os verbos regulares, que contemplam as regras do ED, e os irregulares, que podem ser consultados através da lista de verbos irregulares, tá? Então, eu já coloquei aqui esse princípio de formação, ou como seria a estruturação do simple past tense, que é o pretérito. O que seria pretérito? Passado. E até aqui que é mais simples do que em português. Porque no português você trabalha com três modalidades de pretérito: perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Aqui no inglês, esse daí só equivale às duas modalidades, do pretérito perfeito e imperfeito. Vamos supor que eu estivesse conjugando o verbo cantar. Eu poderia dizer eu cantei, que seria pretérito perfeito, ou então eu cantava, que é pretérito imperfeito. O que eu não posso traduzir é eu cantara, porque esse eu cantara seria pretérito mais que perfeito, e essa modalidade da língua inglesa não contempla essa terceira parte da língua portuguesa. Então, é muito bom quando você pode fazer esses ajustes, você comparar a sua língua materna com a língua estrangeira. Certamente isso vai dar possibilidade de você analisar com mais propriedade, com critério maior, balizado, o que você está estudando. Então, a primeira estrutura que nós vamos revisar é a afirmativa. Tá? Então, o que é que eu tenho na afirmativa? Eu vou ter o sujeito e vou ter o verbo no passado, não é isso? E depois eu vou ter esse verbo no passado. E como é que ele fica, professor? Olha, o verbo no passado, se ele for regular, ele concorre a alguma daquelas 5 regras do ED. Se ele for irregular, você vai encontrá-lo na lista de verbos. Não há regras para verbos irregulares. Há lista. E quanto maior for a lista, mais abrangente, mais completa for essa lista, melhor para você situar-se que tipo de verbo é que você está trabalhando. E depois é que vem o complemento, né? Normalmente o complemento de passado, ele pode trazer advérbio de tempo, como yesterday, que é ontem, ou pode trazer locução adverbial do tempo, como last week, last night, last Saturday, last month. Traz coisas que contemplam passado. Eu também posso ter datas inferiores ao ano em curso. Então, se eu estou falando de passado, eu não vou dizer 2021, porque isso é futuro. Eu vou dizer 19, 18, seja, datas que sejam anteriores ao ano que eu estou em curso. Então, a estruturação da afirmativa seria o sujeito,
mais o verbo no passado. E como é que eu coloco o verbo no passado na língua inglesa? Olha, se ele não tiver na lista, que o primeiro processo aí é consultar a lista, é porque ele é um verbo regular, eu devo aplicar uma daquelas regras do ED. E se ele tiver na lista, ele vai estar na segunda coluna, porque a primeira coluna é o infinitivo e a segunda coluna é o passado. Então, vou observar qual foi a variação, qual foi o processo que esse verbo passou para que ele ficasse com essa alteração ortográfica de passado, da irregularidade desse verbo. Já na forma interrogativa, eu vou ter o auxiliar, que só existe um auxiliar para o passado, que é o did. Recordem que o auxiliar did ele não precisa ser traduzido, ele é um ajudante, tá? E a única possibilidade desse auxiliar não aparecer no começo da frase é se eu tiver uma palavra interrogativa, como when, what, why, where. A palavra interrogativa, pelo próprio nome já está dizendo interrogativa, ela faz perguntas. E ela não quer aparecer numa parte intermediária, não. Ela quer aparecer de destaque. Ela é a primeira palavra de uma sentença interrogativa. Se não tiver essa palavra interrogativa, eu começo sempre com o auxiliar, que é o did. Agora, se tiver uma palavra interrogativa, eu vou começar com a palavra interrogativa e depois vou colocar o auxiliar, ok? Que é o did. Depois do auxiliar, eu vou ter o sujeito. Depois do sujeito, eu vou ter o verbo no infinitivo sem o TO, ou seja, verbo normalzinho, sem nenhuma alteração ortográfica. Esse verbo vai funcionar da origem, só precisa retirar o TO e no final o complemento, não é isso? Já na negativa, eu vou ter o sujeito, mais o auxiliar, mais a partícula de negação, que é o not, mais o verbo no infinitivo sem TO, mais o complemento. Então, dá para observar nesse caso aí também, que você só faz a flexão de verbo nesse assunto quando você está trabalhando com a afirmativa. Quando você trabalha com a interrogativa ou negativa, o verbo fica na sua forma de origem, simplesmente fazendo a eliminação do TO. Então, não há como conservar um verbo que está assim. E qual o problema? É quando eu estou com a lista que tem verbo que é igual, e eu coloquei ele na afirmativa, na interrogativa e na negativa, ele não muda nada, porque é a lista que está mandando. Mas se eu pegar um verbo que tem formas diferentes para infinitivo, passado e particípio, na hora que eu vou colocar na interrogativa, eu tenho que colocar esse verbo na forma de infinitivo, sem o TO. Então, sem essa lista, fica muito difícil entender, porque essa parte dita pelos gramáticos é a parte que traz mais dificuldade para o estudante de uma língua estrangeira, seja de qualquer língua estrangeira, seria trabalhar com os verbos irregulares, porque até quando você vai trabalhar verbos irregulares na língua portuguesa, eles vão passando por algumas categorias. Ele começa com o regular, que é aquele que não muda o radical, depois ele vai para o irregular, que muda o radical, depois ele passa para os verbos defectivos, que é o que apresentam defeito em alguma pessoa, em algum tempo verbal, até chegar nos verbos anômalos, que esses têm um defeito mais grave, uma anomalia maior. Então, é bom conhecer essas modalidades para ficar capaz de identificar que tipo de verbo você está trabalhando. Então, qual seria a dica? Já ter essa lista para que você pudesse fazer essa consulta, tá? Essa fila que você tem na mão te possibilita. Se a tua lista é boa, você pegou um verbo X, observou na lista, não está na lista porque ele é verbo regular. Então esse verbo tem a regra do ED para ele. Ah, mas se ele está na lista, aí a lista está dizendo como é o infinitivo, como é o passado desse verbo. Não tem problema, mas para isso eu preciso da lista. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um exemplo que já vai juntar os dois tópicos de gramática que foram revisados. O condicional simples e o passado simples. Então, eu passaria se eu estudasse. Então, esse cara passou? Não, né? Ele estudou? Também não. Veja que o distanciamento do real é bem claro, bem evidente nessa situação. Mas aí eu quero mostrar para você aquele processo de princípio direto e indireto. Eu passaria o futuro condicional simples com o would. Se eu estudasse passado simples, né? Então, como é que eu estruturo isso aqui em inglês?
na forma direta? I would pass, porque se você recorda, o condicional simples é formado com would mais o verbo normal, I would pass, olha aqui, sem acrescentar nada, tá vendo? Ó? I would pass. Então esse daqui, o verbo está normal. Agora, e qual é a outra parte? Como essa forma é direta, terminando uma sentença que é a oração principal e passando para a oração condicional, aí vem a condição se, que é o if, que é o divisor, né? O elo de ligação, não vou dizer que é a divisão, vou dizer que é o elo de ligação das duas orações, da oração principal e a oração condicional. A outra parte é no passado. Então, o que é que acontece com o verbo estudar? Aí eu peguei o verbo estudar, study, fui na minha lista, não encontrei. Ah, então se ele não está na lista é verbo regular. Aí ele terminou em Y precedido de consoante. Qual foi o procedimento? A retirada do Y e a colocação de quê? De I é D. Tá vendo aqui, ó? Você tirou o Y e colocou I é D. Então, I would pass if you studied. Eu passaria se eu estudasse. Nem passou e nem estudou. Se for no processo indireto, é só você colocar aqui, ó. Vai começar a sentença com if. E aqui eu vou ter a vírgula, marcando uma ação para a outra. If I studied, não mudei nada, né? Só troquei de posição as orações, né? A mudança aqui é que, nesse caso, o if estava no meio, né? Não tinha vírgula. E aqui eu preciso da vírgula, ó. Nesse tipo de oração aqui, eu poderia não ter o if. Não estava errado, que alguns autores até colocam sem o if, porque há também outros conectores que fazem essa ligação das orações condicionais. Mas o que eu não poderia deixar de colocar a vírgula nessa situação aí, porque ela está no processo inverso, na forma indireta, tá? Então, if I studied, I would pass. Se eu estudasse, é porque não estuda, né? Eu passaria, é porque não passou. Então, observem que aqui já há a certeza de distanciamento da realidade. Portanto, minha gente, os dois tópicos de gramáticas foram revisados. O que é que vocês precisam acrescentar para melhorar o entendimento disso aí? A lista de verbos, tá? E relembrar também das regras do ED, que são regras simples. Vocês devem ter copiado já aí, são as regras do ED, ok? Então, faça o envio do material. Uma boa semana de estudo para vocês, ó, terminando já praticamente o mês de setembro, para começar outubro, tá? Desejo para vocês muita paz nessa semana. Conto com a participação de vocês e até a próxima aula.